Bom, vamos passar então o grande expediente. Com a palavra o vereador Igor Sardinha. O senhor dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, público presente, funcionários dessa casa, imprensa. Senhor presidente, eu, alguns meses atrás, tive a oportunidade de participar aqui nessa casa de uma audiência pública, salvo engano, requerida e aprovada por esse plenário pelo vereador Maxwell Vaz, onde nós discutimos a questão da implementação do estacionamento, do retorno do estacionamento rotativo no município de Macaé. E nós fizemos uma discussão onde a mais importante participação veio exatamente da ASIM, da CDL, dos comerciantes e até de moradores dessa região que abrange o centro da cidade, porque após um período de suspensão do rotativo, e um período de suspensão que eu, na época, apoiei, defendi, porque o modelo anterior de rotativo era objeto de inúmeras críticas por parte da população, e fiz a defesa de que era necessário ficarmos um tempo sem o rotativo para ver como a cidade iria responder a esse serviço. Após escutar todos os comerciantes, os moradores dessa região, nós acreditamos na importância de se voltar com estacionamento rotativo, numa tentativa de fazer com que as vagas ficassem sendo ocupadas de maneira mais tranquila, ordeira e organizada. Mas antes mesmo da implementação desse modelo, eu também trouxe a essa casa reclamações, preocupações de pessoas que, por terem morado em municípios que sofreram ou que receberam esse mesmo modelo implementado em Macaé, eles já de antemão estavam trazendo uma série de preocupações em relação à implementação desse serviço. Problemas que aconteceram em outros cantos desse país com esse mesmo sistema. E nós trouxemos a preocupação para essa casa quando vimos que no folheto informativo que estava sendo distribuído à população, as informações estavam batendo. Até agora não obtivemos resposta às indagações que fizemos à secretaria, e o programa deu início na segunda-feira passada. Logo na terça-feira passada, eu trouxe a essa casa uma primeira reclamação, que foi o fato dos cidadãos estarem sendo multados ou terem sido multados exatamente no dia que essa cidade estava de cabeça para baixo com as chuvas. Carros ilhados em meio à água, comerciantes puxando água dos seus estabelecimentos, das suas casas, sem condição de tirar o carro, e desde segunda-feira a fiscalização de maneira insensível e implacável em cima do cidadão. Multas e mais multas sendo emitidas. Quando trouxe essa discussão para essa casa e veio a repercussão, cidadãos vendo que a gente estava debruçado em cima do tema, nos enviam algumas denúncias acerca da falta de alvará da empresa REC Parking, essa que foi a contratada para fazer a gestão de tais serviços. E aí eu disse na quarta-feira aqui nessa casa que a gente iria averiguar, que eu não podia confirmar as denúncias, mas que a gente iria averiguar. Na quinta-feira o serviço já estava suspenso. E a prefeitura, através de uma nota, ela não colocou com todas as letras a falta de alvará, mas justificou que por problemas na documentação. Nosso mandato foi até a sede da REC Park. A legislação que exige que aquele alvará emitido
esteja fixado com local de fácil visualização. Na entrada não estava. E nós solicitamos à empresa que tudo bem, se não está aqui, pode ir lá dentro buscar. Apresente aqui o alvará. Não nos foi apresentado. Imediatamente dali saímos e apresentamos ao setor responsável na Secretaria de Fazenda, de Postura, informações de quando foi dada entrada no pedido de alvará pela empresa REC Parking, quando ele foi emitido, se foi emitido. Até agora nós não obtivemos resposta. O estacionamento rotativo até hoje está suspenso. Fica uma pergunta, fica um espanto, como que essa prefeitura, tão implacável com o cidadão, até mesmo nos dias de chuva, com as ruas alagadas, tão implacável para fiscalizar se com a cidade alagada, se aquele cidadão está com um papelzinho no vidro, como foi tão leniente com uma empresa prestadora de serviço público para ela iniciar suas atividades no município sem alvará de funcionamento. Aonde estava os órgãos fiscalizadores? Onde estava a administração pública? Onde estava a Secretaria de Fazenda responsável por emitir um alvará para não ver isso acontecendo? A empresa passou dias e mais dias dizendo através de folheto que ia começar dia tal. E nada. Inúmeras outras discussões vão acontecer em decorrência dessa ação. E todas essas já oficiadas ao poder público. A primeira, é fundamental, é importantíssimo que a prefeitura imediatamente diga como vai se dar o retorno, o estorno desses recursos já pagos pelo cidadão durante os 3 dias que essa empresa funcionou irregularmente no município de Macaé. Ela não tinha autorização para funcionar. Como vai ficar o dinheiro pago nas multas, na tarifa de regularização, na compra dos cartões, do ticket? Como vai ser? Não podia estar funcionando. Como que uma empresa consegue assinar um contrato com a prefeitura dentro de todos os procedimentos legais que a gente sabe que tem que percorrer? Como que ela consegue pactuar e assinar um termo sem alvará e começar a funcionar? Nós estamos de uma situação extremamente grave, onde nos faltam respostas. Está faltando transparência no trato, porque até agora, quem ligar para a REC Parking não consegue informação. E o que tivemos até agora da Prefeitura Municipal de Macaé é uma nota vaga. Faltou documento, depois da gente ter denunciado aqui. Todos os ofícios estão protocolados. As respostas, elas têm que chegar ao mandato, elas têm que chegar à sociedade. Como, é uma outra questão colocada, como que vai funcionar um modelo onde o funcionário da empresa tem o poder de multar? Se você perguntar, ele vai falar que ele não multa. Não, eu não multo. Aqui eu emito só uma tarifa de regularização. Pois bem, mas se não for paga a tarifa, aquilo automaticamente se transforma em multa. Ou seja, qual foi o ato gerador dessa multa lá na ponta? Foi o ato do funcionário da empresa, que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, não tem poder de multar. É o agente de trânsito que tem. Então, eu acredito que nós precisamos de um estacionamento rotativo no centro da cidade. Agora, não podemos atropelar a legislação, seja o Código de Trânsito Brasileiro, sejam todas as normas que regulam a boa administração, o respeito às leis, aos contratos, à licitação. Não podemos. É grave, porque para o pequeno empresário, para o cidadão, para o motorista, a fiscalização é implacável.
para essa empresa ou para muitas outras que a gente já vem falando aqui, que prestam serviços à prefeitura, os olhos são tapados, não há transparência, deixa trabalhar sem alvará. Então, senhor presidente, na condição de não só de vereador, mas de presidente da comissão permanente dessa Casa de Transporte e Mobilidade Urbana, nós iremos até as últimas consequências acerca das respostas de todas essas questões extremamente graves e que a sociedade macaense acompanha com muito cuidado. Muito obrigado. Tá certo. Por ordem de inscrição, o vereador Júlio César de Barro. Senhor presidente, dizer que o vereador Igor, futuro deputado estadual pelo PT, certamente tem tido uma atuação bastante, ou seja, de fiscalização. E aí, senhor presidente, eu não vou deixar mais aqui nessa casa pegar em carona naquilo que eu tenho feito. Porque essa questão do rotativo é uma briga lá de trás. Ele era vereador, nunca questionou a ilegalidade daquela empresa que sequer ouviu essa casa, que era feito rotativo nessa cidade. Nunca questionou, nem quando o pai dele era secretário. Nunca sequer se interessou. Por quê? Não sei. E aí, através de uma denúncia minha, foi possível trazer aqui o secretário na época, que fizemos todo esse questionamento, e ali foi parado a cobrança, naquela época sim, ilegal. E dizer também ao vereador que essa licitação foi feita no governo passado. Uma parte, Pedro? Não vou dar parte não, vereador, porque eu tenho muita coisa, né? Foi feita no governo passado. E dentro de todas as normas que poderia ser feito, o governo do Aloysio, ele simplesmente conferiu a documentação e fez com que essa empresa pudesse então explorar. Mas foi feita no governo passado. É bom que fique bem claro. E aí, informar o vereador, que na verdade eu não sei a quem ele defende. Ontem, eu usei 4 horas e 34 minutos no estacionamento privado do município. Eu paguei R$35. Né? 1 minuto e 1 segundo eu paguei R$11. 34 minutos eu paguei R$3. 1 minuto e 52 segundos eu paguei R$13 e 1 minuto. É 1 hora, é isso aí. Paguei R$8. Fazendo assim, 4 horas e 34 minutos, paguei R$35. É isso que o vereador quer? Será que nas outras cidades o rotativo é legal, aqui é ilegal? Eu não sei, aqui o vereador defende. E muitas das vezes, senhor presidente, sequer dá o cupom. É um papel qualquer, que não dá nenhuma garantia ao proprietário do veículo. E nunca questionaram nessa casa os absurdos que é cobrado no estacionamento privado do município. Qualquer terreno hoje se transforma em um estacionamento. Mas amanhã o secretário de Fazenda vai estar aqui, né? Quem sabe podemos iniciar uma conversa nesse sentido. Pulando para outra pauta, senhor presidente, eu quero agora fazer alguns comentários em relação, porque na verdade eu sou cobrado, eu sou solicitado, e aí eu não sei, sinceramente, a quem recorrer. Sobre a questão das atas, no site da Câmara, que já não existe mais, que a mesa diretora pudesse informar a população o porquê da inexistência dessas atas a partir de um determinado momento. E aí, tem outro questionamento também que se fazem sobre a falta de vereadores. Aqui. O regimento é muito claro, senhor presidente. Precisa ler o regimento. Artigo 168. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou omissão, né, por autorização, poderá perder o mandato,
Está aqui no regimento da casa, aqui, ó. Regimento da casa. E aí alguém, fazendo esse questionamento, olha, vereador, será que as atas sumiram por conta dessa informação? Eu não sei responder. Eu respondo pelos meus atos. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Agora, cada um assumirá a sua responsabilidade. E aí eu tenho questionado também, já não é da agora, que poucas matérias minhas vai para o site da casa. Eu não sei quem opera, quem faz essa movimentação, de que coloca, de que não coloca. É preciso que haja essa informação para a população. Então fica aqui, não é porque estou falando porque eu fui cobrado. Então que fique registrado. Uma outra situação também, não querendo polemizar, porque eu já disse que eu não falava mais nesse assunto, mas infelizmente, né, o vereador, ele é cobrado, ele tem que pelo menos dar uma satisfação sobre a situação que encontrava-se o município, né, alguns dias aí, e parte da população se mobilizou, né, oferecendo aquilo, um pouco de solidariedade. E me parece, aí eu não posso afirmar porque eu não vi, né, eu só ouvi, de que não foram bem aceitos parte desse grupo, e houve até um questionamento junto às tendas que receberia esses donativos. Nós tivemos aqui até o desprazer do vereador Lúcio Mauro, foi destratado quando saíram de Macaé para tentar fazer a sua parte como cidadão. Quem é que seria capaz de fazer política em cima de uma situação dessa? Ora, que eu lembro de uma situação muito pior do que essa, que foi em 97, que toda a população macaense se mobilizou para tentar amenizar a situação da nossa cidade. Eu no aeroporto, por exemplo, andava com água no umbigo até chegar à minha casa. Em momento nenhum eu pude presenciar alguém tentando aparecer diante daquela situação. Mas um cidadão do aeroporto disse que foi destratado aqui na tenda da praça. Um grupo que foi ao Semaia informou que foi destratado pela secretária de assistência. Aí eu não posso afirmar, senhor presidente, porque eu não vi, mas estou apenas relatando aquilo que me foi passado. Não querendo polemizar, eu acho que é um momento difícil, é preciso que haja uma união de toda a sociedade, cada um dando a sua contribuição da melhor maneira possível, e aí nós vamos fazer diferente. Que fique registrado, eu acho que é o momento que tem que haver uma ampla discussão, até porque o que aconteceu é fruto de obras que não foram realizadas, né, omissão de algum setor da própria administração, porque permitiu, né, algumas construções de forma irregular, mas quem sou eu para dizer que o cidadão mora de forma regular ou irregular? Eu não tenho essa capacidade para isso, porque é muito difícil você perder o pouco que você tem. E aí, nesse momento, você não tem que impor regras. Você imagina você dentro de um local onde encontra-se várias famílias e você, né, querer determinar regras, faça isso, não faça aquilo, enfim, o cidadão já está ali triste, né, chateado por ter perdido parte daquilo que ele conquistou ao longo de um tempo. Então que fique registrado aí, eu acho que é importante essa observação, dizer que nós estamos atentos a essas questões, senhor presidente, porque não dá mais para a gente ficar ouvindo algumas coisas realmente desnecessárias. E aí, para finalizar, o vereador Manuel Francisco, eu acho que está atento, mas tem que ficar muito mais atento, porque ontem foi publicado no site a Subsecretaria de Habitação, quando faz um comentário dizendo da remoção de 500 famílias da Ilha Leocádia. Esse é um assunto que precisa ser amplamente discutido. A população não quer sair de lá. Então, estou solidário com o vereador, porque mora próximo à comunidade. Eu estive lá. Agora, senhor presidente, é preciso que haja um grande entendimento, não é? Como que eu vou dizer que o cidadão tem que sair? É preciso que haja um entendimento junto ao Poder Executivo, não é? Ministério Público, os órgãos realmente que poderá dar autorização para que o município possa fazer o investimento, mas não dizer que vai tirar aquelas famílias dali. Então, sou solidário ao vereador. É um problema seríssimo para se resolver. Agora,
Tem pessoas que têm uma visão técnica, mas a gente precisa também ter uma visão social. Uma família que mora num determinado lugar há 15 anos, como é que você vai retirar essa família e levar para um local totalmente novo? Então existe o sentimento da localidade. Então é preciso que esse assunto seja tratado com muita sabedoria, muita habilidade, e essa casa precisa participar desses assuntos. Não pode uma subsecretária dizer que 500 famílias da Ilha Leocádia serão retiradas, igualmente das Águas Maravilhosas, que 123 famílias serão removidas. Agora, qual é o critério? É preciso que seja discutido, porque na verdade a crítica cairá nessa casa, senhor presidente, porque o vereador, quando passar, quando estiver presente em algum comércio, e aí vão dizer: ah lá, o vereador quer me tirar daqui. E essa não é a verdade. Então é preciso que, antes que se faça esse comentário, que se discuta, principalmente com o vereador que atua nessas comunidades. Para finalizar, dizer para o senhor Júlio Mangueira, gostaria muito que ele pudesse ir ao aeroporto, principalmente próximos ao estabelecimento que tem um ponto de ônibus em frente ao determinado local, não é? Que eu tenho ouvido aquilo que quero e aquilo que não quero, mas como vereador, eu como representante da população, certamente saberei ouvir e levarei adiante, mas ele não está capacitado para resolver essas questões, que é de fundamental importância. Todos os ônibus da 62 param no meio da rua, por conta de uma quantidade enorme de carros que estão obstruindo a parada dos ônibus. Então, lamentar, porque ele disse que eu podia ligar para ele quantas vezes quiser, já não ligo mais, porque liguei tantas vezes e não se resolveu. Não é? Que fica aqui lamentar essa atitude, mas também ele não mora aqui, mora no Rio de Janeiro, não vai no aeroporto, não vai na Aroeira, é muito fácil para ele administrar dentro de uma secretaria e não sair a justo. Fique registrado, senhor presidente. Avisar os vereadores do César que nós vamos apurar porque que as atas não estão saindo no site. Vamos procurar saber. Por ordem de inscrição, vereador Marcel. 10 minutos, vereador. Presidente, obrigado. Queria aqui dialogar um pouco com uma parte da fala do vereador Julinho. Primeiro, quanto aos maus tratos ou aos destratos aos voluntários que estavam atuando e queriam colaborar aqui na tenda, eu também acho uma irresponsabilidade, os exageros, a má educação no atendimento. Não foi em todo o atendimento, pelo que eu fui informado, foi em algumas questões pontuais, mas de fato ocorreu e as pessoas relataram isso para a gente, e eu compartilho desse sentimento aí de negativa a esse tipo de postura. E também sobre a situação das faltas. Nessa semana, a internet, a rede social, fez muita referência às presenças dos vereadores, né? E aí, em um determinado veículo de comunicação pela internet, ele inclusive colocou a lista dos faltosos, né? E a lista de todos, e estava o nome de todos os vereadores, dentre os quais o primeiro faltoso era eu com 100% de presença, então não era faltoso. Então eu entrei em contato, pedi para modificar, né, foi corrigido, mas só para a gente entender que de fato foi uma pauta que circulou aí durante a semana e as pessoas cobravam da gente. Agora, faltoso com 100% de presença não é faltoso. Então esse alerta, essa fala que eu faço nesse sentido, é para entender que a questão das faltas tem sido cobrada e as pessoas querem acompanhar, né? Então é uma solicitação aí da sociedade. E eu só questionei aquele momento porque é uma questão de português, né? Faltoso e presente. Vamos lá. Presidente, eu queria registrar aqui algumas reuniões que eu fiz durante essa semana, né? Dentre as quais fui até a casa do vereador presidente Eduardo com a equipe do curso de Direito, do curso de Medicina da UFRJ, né? O diretor do curso de Medicina esteve em Macaé, visitou,
o HPM, visitou os espaços em que o curso de medicina tem atuado, com residência e extensão, e também em conversa com os alunos, ele nos relatou que os alunos têm ficado satisfeitos com a possibilidade do curso ampliar e garantir qualidade, garantir estrutura. E, segundo o próprio diretor da UFRJ de Medicina, ele diz que Macaé não vai dever nada ao curso de Medicina da UFRJ do Rio de Janeiro daqui a pouco tempo, e nesse entendimento, né, a casa vai ter uma atuação importante, né, e aí a gente agradece e registra a prontidão do presidente da Câmara em nos receber. Deixa eu beber um gole aqui que está... Bem, presidente. Também tive na Halliburton, na semana passada, conversando com um gerente da Halliburton, que tem sido uma pessoa muito atuante na solicitação dos poderes públicos aqui, do Executivo, do Legislativo e também da Polícia Militar, de maior segurança e maior presença dos aparatos de segurança pública na região ali do Novo Cavaleiros, na região onde estão localizadas as firmas de prestação de serviço à indústria do petróleo, que semanalmente são diversos os casos de assaltos à mão armada, de furto a veículos, enfim, de abordagens de violência contra a mulher. E isso tem sido recorrente em diversas empresas, em todas as unidades de empresas ali naquela região. E a cobrança tem sido incisiva. Desde abril, a Halliburton fez o primeiro ofício à Polícia Militar, ao batalhão, à Prefeitura Municipal, e eu recebi uma cópia dessa, que ele encaminhou ao município. Então, desde abril, a gente tem aqui discutido essa necessidade, cobrado. Quando o comandante esteve aqui, a gente apontou essa dificuldade da região do petróleo. E aí, enquanto a gente vê avanços aqui no Calçadão, né, o trailer, o avanço do diálogo entre a ASIM e a Polícia Militar, a gente também quer ver, e aí as empresas de petróleo, eu participei também de uma reunião na ENSCO há um tempo atrás, as empresas de petróleo também querem ter esse entendimento e essa atenção dos aparatos de segurança pública, porque a situação está insustentável e há alguns tempos à frente, se não tiver solução definitiva, nós teremos tragédias. Por favor. Obrigado pela parte. Só para contribuir com o novo vereador, eu apresentei um requerimento que foi aprovado na casa, encaminhado para o Executivo, sobre um programa de segurança, foi orientado, naquele debate que nós tivemos com o comandante, tem um programa de segurança, como tem o ProEID, tem um outro programa que não me lembro o nome específico no momento, mas que é direcionado só para essas áreas de negócio, áreas industriais. Eu não recebi ainda a resposta a esse requerimento, mas gostaria de passar a Vossa Excelência uma cópia dele para contribuir, e pode ser que ajude a viabilizar ou agilizar um processo como esse, e Vossa Excelência está com muita razão. A gente precisa oferecer melhores condições de segurança, sim. Obrigado, vereador Maxwell, e reiterando aqui minhas desculpas naquela discussão anterior de não ter te concedido a parte. A gente tem esse entendimento, eu acho que vai ser importante o encaminhamento do vereador. Há a intenção, e isso tem sido dialogado, na rotatória do final da Aristeu Ferreira, na chegada do shopping, que ali tenham um espaço para um trabalho efetivo e conjunto da Guarda com a Polícia Militar. Isso é uma intenção e nós continuaremos cobrando quanto a isso. E eu queria, presidente, encaminhando aqui para o encerramento, na sexta-feira, agora, dia 13, nós faremos mais uma prestação de contas da nossa atuação parlamentar, né? Vai ser ali num espaço em frente à Petrobras, é um espaço que durante o dia é um restaurante. Nós vamos apresentar aí nossas angústias, dificuldades, avanços, conquistas, bandeiras desse primeiro ano de mandato legislativo, né, e quais nossas principais propostas. Vamos estar dialogando com
com nossa base de apoio, com a sociedade, a gente sempre atua nesse sentido de forma muito aberta. E para encerrar, eu queria fazer aqui memória do Nelson Mandela. Nós, na audiência pública do orçamento, dedicamos aqui um minuto de silêncio pela morte do Nelson Mandela, né? E, presidente, lembrando aqui o Nelson Mandela, eu faço referência, né, às duas únicas secretárias municipais negras, né, a Zoraide e a Ivânia Ribeiro, e deixar aqui marcada a minha referência e toda a minha admiração pela caminhada do Mandela, que morreu com 95 anos de idade, mas que 70 anos da vida dele, tirando os 30 que foi de cadeia injustamente pela cor da pele e por ser um ativista pela justiça, igualdade e pelos direitos humanos, ficou preso, né? E na volta ele ensinou a toda uma nação, que é a nação sul-africana, dominada pela minoria branca. Ele ensinou a toda a nação, em especial ao povo negro da África do Sul, de que eles não queriam ser melhores que ninguém, né? Eles que precisavam ser iguais, ter direitos iguais, serem tratados da mesma forma. E ele, como presidente da República, enfrentou o seu próprio povo negro no ensinamento de que ninguém nasce odiando. Ninguém nasce odiando, se aprende a odiar, né? E que, como se aprende a odiar, é necessário se ensinar a amar, a boas relações. E eu falo do Mandela porque hoje nós comemoramos 60 anos, exatamente hoje, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aqui no Brasil ainda vemos os negros, pobres, moradores de periferia sendo assassinados, em especial pelo aparato do poder público. E aí eu deixo aqui de novo um reforço da minha posição contrária aos autos de resistência, que tem sido também discutido nacionalmente para que se acabe os autos de resistência, que é onde a polícia militar tem condições de entrar à casa da pessoa sem ter nenhum mandado judicial, nenhuma orientação judicial para isso. E eu queria fazer essas duas referências. E aí o Mandela é uma referência para que nós não esqueçamos a necessidade de fazer justiça todos os dias, com todo mundo como sendo igual. Então, presidente, muito obrigado, e era isso. Antes de passar a palavra ao vereador Manuel Francisco, gostaria de registrar a presença aqui no nosso plenário do Dr. Luiz Campos Porto, que é provedor da Irmandade São João Batista de Macaé, e relatar a ele, doutor Luiz Porto, que a lei foi solicitada aqui pelo líder do governo que fosse votada em caráter de emergência. Nós fizemos 2 votações hoje, ela já está autorizada pela Câmara a contratualizar lá com a Casa de Caridade de Macaé, com a tabela melhorada, e a gente espera que o senhor consiga colocar aquela casa lá nos trilhos de novo, para que venha prestando serviço que presta mais de 130 anos à comunidade de Macaé. A Câmara votou por unanimidade a matéria aqui, foi solicitada a urgência pelo líder e todos os vereadores acataram aqui, já está aprovado. Hoje mesmo devemos remeter lá para o prefeito. Por ordem de inscrição, o vereador Manuel Francisco, 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu, essa tarde, né, já iniciando, eu quero trazer essa casa, primeiramente, essa é uma questão que a gente tem tentado alertar, né, em relação, até mesmo o vereador Júlio César colocou, em relação à questão da ilha Leocádio, né? É lamentável porque eu, enquanto presidente da comissão que ficou à frente para estar acompanhando, né, a situação dessas comunidades, estamos fechando, né, esse ano letivo e não conseguimos respostas, não conseguimos resultados, não conseguimos trazer essa casa, né, respostas que traria àquela comunidade alegria, satisfação, felicidade. Entendo que tem um pouco de culpa
né? Não vou dizer a comissão, mas me coloco como um tanto responsável, porque dos companheiros que fazem parte da comissão, né, eu conheço bem, ou conheço melhor, né, por conviver ali próximo, né, e por ter passado situação parecida, né, há 32 anos, há 30 anos atrás, em relação às Malvinas, né, quando o governo, naquela ocasião, também queria que, naquela ocasião, os moradores ali saíssem, eram poucas casas, mas hoje não é o caso do nosso governo que quer, pelo contrário, o governo hoje ele quer levar condições de vida decentes àquele povo, mas por uma questão do TAC, uma questão que não foi respeitada, o governo passado não respeitou, pelo contrário, usaram de má fé com aquela comunidade, apresentaram eles um mapa mentiroso, né, aonde estaria sendo criado ali os serviços como creche, escola, posto médico, fazendo com que aquela comunidade acreditasse que assim eles poderiam melhorar as casas deles, né? Não sei se chegou conhecimento a essa casa, essas situações, mas isso foi o que ocorreu naquela comunidade. E, lamentavelmente, a gente vai ao encontro de pessoas que a gente entende, ou gostaria que elas estivessem ali prontas para trazer uma solução, mostrar uma solução, mas parece que essas pessoas que são responsáveis, elas não conseguem entender, né? Entender o que é você estar dentro de uma comunidade, como o vereador colocou, há 15, 20 anos, e de repente você receber uma proposta que você tem que sair dali para você ir para uma casa, né, para um local, né, aonde que você não gostaria. É interessante quando se apresenta as propostas para desapropriar ou para levar para um outro local, dificilmente alguém chega, olha, eu quero te dizer que você vai sair daqui, dessa comunidade, e você vai morar aqui próximo, por exemplo, tem um terreno aqui no Novo Botafogo, próximo ao hospital, próximo à Câmara, um local bom de acesso, livre acesso a tudo. Não. Todos nós nessa casa sabemos qual foi o resultado daquelas pessoas que foram removidas, que foram levadas lá para o bosque. Muitos deles não quiseram ficar lá, muitos deles voltaram para os locais que estavam, muitos deles venderam até, né? Mas, se perguntasse a eles, vocês querem sair dali? Ninguém ia dizer, eu quero. Então, infelizmente, nós estamos hoje fechando o ano e sem nenhuma resposta. Por quê? O Ministério Público Federal precisava ter um levantamento que ele vem pedindo há anos. Pediu a outro governo passado, o governo passado não deu esse levantamento. Tentou se fazer agora, não conseguimos. Eu falei nessa casa aqui que o comandante da Polícia Militar disse à secretária de Habitação, olha, não permitimos, não damos garantia, não damos segurança. Então, assim, não foi feito o levantamento social, por isso não pode ser feito o levantamento da área para ver se poderia permanecer ou não. O Ministério Público precisava desse levantamento e não conseguiu. Hoje o vereador traz essa notícia, é lamentável, né? A gente estava até conversando lá fora, o vereador Diniz, né? Porque ele tentou buscar essa informação da secretária, porque se a secretária traz se ela realmente fez essa colocação nas redes sociais, é lamentável, porque lá não só tem 500 famílias, né? Lá tem muito mais de 500 famílias, e as casas que estão sendo feitas, que vão ser feitas 2.100 casas, para atender a Água Maravilhosa, seria para atender, e hoje mais também para atender os desabrigados. Então, como que poderia já afirmar que 500 famílias, eu acredito que deva ter sido, vereador Júlio César, um equívoco, alguém deva ter colocado essa informação, né? Como está aqui, né? Eu pedi também nas redes sociais algumas informações, para saber se tinha alguma coisa agora, recente,
eu tenho umas informações aqui, está até com o nome do vereador Diniz, né, falando justamente sobre aquele episódio do portal, né? Não sei se o vereador tomou conhecimento dessa matéria que está, do portal que seria colocado lá na Ilha Leocádia para evitar que as pessoas entrassem, e naquela ocasião nós conseguimos, junto à comissão, né, ao Ministério Público, que não colocasse o portal, mas tem essa matéria, de repente depois o vereador deve estar olhando para ver o que está acontecendo. Então essa é uma questão que, lamentável, a gente chega ao final desse ano, a gente dizer que não temos respostas, mas não foi por falta de tentativa. Mas acredito que essa informação deve ter havido algum equívoco qualquer. Outra questão que eu queria colocar, senhor presidente, em relação aos aluguéis sociais, as informações estão chegando, Jorge, estão chegando, ó, comunitário, né, Jorge? Está chegando, as pessoas talvez um pouco assim, as pessoas estão um pouco desinformadas, né, porque estão afirmando a dificuldade para encontrar os aluguéis no valor de R$600, nós aprovamos aqui, mas o aluguel ele pode ser somado também à ajuda social. Então, de repente, o cidadão encontra uma casa de R$800, né? Então, ele pega os R$600 do aluguel social e mais R$200 da ajuda social, né? Nós voltamos a essa casa e assim ele vai poder estar alugando essa casa. E eu estou tendo informação, não sei se é verdadeira, estou tendo informação que a secretária de Habitação, devido às pessoas não acreditarem que o município, aliás, já não acredita desde o governo passado que o município venha pagar, né? Porque tem essa onda, essa coisa, não vende, não aluga para a prefeitura, que a prefeitura não paga. Então, Macaé ficou com essa fama, uma coisa assim horrível, né? As pessoas não querem vender, né? Hoje o governo está tendo um trabalho muito grande para poder, né, tentar consertar essa situação. Nós tivemos problemas, até os próprios laboratórios que não queriam vender serviço para o município devido lá atrás às dívidas que ficaram. Então, me parece que a secretária está indo, né, eu tive essa informação, que a secretária está tipo sendo uma avalista, né, para poder as pessoas alugarem as casas. Essa informação chegou ontem, não sei se é verdadeira, né, que a secretária de Habitação está conversando diretamente com o proprietário da casa, porque é difícil, você chega para um jovem, um cidadão lá no Morro Santana, perdeu a casa, ele vai alugar uma casa, né, e o cara olha para ele, para aí, meu irmão, você já está sem casa, está sem nada, como que você vai ter dinheiro para cobrir isso aí? Então, alguém realmente precisa se responsabilizar nessa questão. Então, essa informação que chegou, não sei se é verdadeira, mas precisa ser mais esclarecida a questão de como alugar, porque está tendo muita dificuldade justamente pelos valores. E uma outra coisa também que hoje, né, está sendo favorável, está se aceitando, que antes não se aceitava em determinadas áreas, né, para se alugar casa, mas hoje está podendo se alugar, mesmo no próprio Morro de Santana, onde que se encontrar a casa, Malvina, você pode ir em Botafogo, né, que o objetivo é atender imediato. E as pessoas também estão confundindo muito, nós aprovamos aqui para ser um ano mais um ano, né, que era 6 meses mais 6 meses. Agora, com a nova lei, a gente pode se alugar por um ano e estender por mais um ano. Essas são 2 questões que eu queria deixar. E uma outra em relação... Vereador, seu tempo está esgotado. Pediria que me desse só um minuto. Um minuto. Só para falar ao vereador, nosso amigo Igor. Igor, fui vereador de oposição nessa casa, Igor. Eu fui vereador, eu me lembro, com tristeza, com muita tristeza, né? Me tirou até daqui do mandato, né? Perdi o mandato justamente por isso. Não estou afirmando que o vereador, nem rogando praga não, vereador, mas dizer que muitas vezes traz coisas a essa casa, que mesmo a gente sabendo que não são verdadeiras, muitas vezes a gente traz a casa, porque a gente precisa, né, se destacar, a gente precisa aparecer. O vereador está falando aí sobre a questão da lei do rotativo, tem falado, ouço aqui, e fico pensando, mas o vereador, né, acompanhou bem, né? Eu vi até um vídeo onde o vereador Maxwell e o vereador Igor falam
vai ter uma audiência pública, né, falando da importância, e o vereador tem falado sobre isso. E o vereador conhece a lei que foi votada. O vereador sabe que as pessoas, para ser multado, ele tem 48 horas para recorrer de qualquer situação que foi lá notificada, ele tem 48 horas para poder pagar essa multa. O cidadão não coloca lá o papel, imediatamente ele é multado. E outra coisa, o vereador também conhece a lei, sabe para onde para onde estão indo os recursos que vão ser arrecadados através do rotativo. Muito obrigado. Para requerer, senhor presidente. Para requerer. Senhor presidente, só para que conste em ata, primeiro que eu só trago essa casa o que eu acredito, não trago mentira. Tudo que Vossa Excelência colocou aqui, que fique registrado em ata, eu mesmo disse no meu discurso. Eu falei que eu participei da audiência pública com o vereador Maxwell, eu falei que eu sou favorável ao rotativo, eu conheço a lei, só divirjo da interpretação que Vossa Excelência está dando à lei. Então, aqui não está tendo contradição nenhuma do que eu estou falando, que Vossa Excelência. Tem divergências de interpretação e tem diferenças de postura. Agora, caso as respostas do governo, através de perguntas que eu já oficiei ao governo, venham a esclarecer, não está aqui quem falou. Agora, eu quero saber do alvará, eu quero que o documento oficial diga para onde vai o recurso, eu quero aprofundar discussões acerca do Código de Trânsito Brasileiro. Isso eu quero fazer, e nós vamos fazer em conjunto aqui, mas sempre dizendo a verdade, divergindo, mas dizendo a verdade. Isso é o compromisso que o nosso mandato tem aqui. Bom, encerrado o grande expediente, vou pedir a prorrogação de mais 15 minutos da sessão, porque, na verdade, os vereadores têm se inscrito, de certa forma, fora do horário para o grande expediente, né? Fora do horário. Mas a gente vai aceitando aqui, porque tem vaga, essa casa é a casa de se falar mesmo, se discutir, o grande expediente é a hora da discussão política, então não cabe a gente cercear isso aí quando tem vaga. Mas aí tinham 3 inscritos, eu pedi 40 minutos, passaram a ter 5 inscritos, aí era 1 inscrito de explicação pessoal, agora são 3, mas vereadores que concordam com a prorrogação, permanecem como estão no votaria, vai estar prorrogado por mais 15 minutos. Em explicação pessoal, com a palavra vereador Elbert. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, antes de mais nada, queria também saudar o médico e amigo Luiz Porto, provedor da Santa Casa de Caridade em Macaé, São João Batista, né? Também dizendo que ficamos muito felizes aqui com a questão do projeto de lei do governo do Executivo, que aprova aí e permite a contratualização com empresas que fazem filantropia. A gente fica muito feliz. Registrar também a presença do nosso amigo Everaldo Júnior, empresário, né? Classe muito importante também para o desenvolvimento econômico do nosso município. Bom, antes de mais nada, presidente, eu queria lembrar um dado triste que aconteceu no nosso município há um ano. Nós estamos fazendo um ano da morte daqueles 2 meninos no Planalto da Ajuda, Josimarlon Gomes e Richard, que foram vítimas aí, duas pessoas inocentes que morreram vítimas, como colocam, de falta de estrutura, falta de cuidado da gestão pública urbana, né? Faleceram no local que todo mundo que lembra do fato, os meninos foram tomar banho na casa da tia por não ter água no bairro deles. O primeiro problema foi esse, né? E o segundo, estavam voltando da casa da tia, passando por um local ermo, escuro, foram alvejados. Traficantes, segundo contaram na localidade, foram de uma localidade rival, foi lá procurar os traficantes daquela localidade, não achou eles no escuro, com a sacola na mão de roupa suja. Lógico, naquela hora, na adrenalina, tiraram dos meninos e tiraram a vida. E aí fica essa mensagem, porque precisamos, às vezes, deixar chegar o cúmulo de ver pessoas morrendo, para muitas das vezes buscarmos a solução. Mas quero dizer que, através de ofício do nosso gabinete, nós conseguimos iluminar o local no começo do ano. O local onde os meninos foram alvejados e mortos já está iluminado. Queria agradecer aí o apoio de Milvard, que é superintendente lá da EMIP, que está fazendo um brilhante trabalho. Queria também,
nessa linha de agradecimento, agradecer também à Secretaria de Limpeza, porque as obras têm acompanhado muito nas ruas a questão da reestruturação, do que foi destruído pelas chuvas intensas que aconteceram no nosso município na semana passada, e as obras estão a todo vapor. Só eu já indiquei umas 3 obras e já foram resolvidas 2, espero que hoje a gente consiga resolver a outra, que é no bairro do Visconde de Araújo, que são obras de extrema necessidade, buracos abertos que podem causar transtornos e mais acidentes aí aos nossos munícipes. E para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer, juntamente com o vereador Marcel, já estava vendo essa questão do Brisa do Vale, nosso mandato tem sido provocado, procurado pelo pessoal do Brisa do Vale, e nós estamos também lutando por essa questão. São os moradores, são 1000 famílias que tem suas casas construídas pela João Fortes Engenharia, um condomínio chamado Brisa do Vale, onde as pessoas esperam receber os seus imóveis, estão pagando aluguéis na cidade, e hoje o problema é a ligação da água. E nós começamos a procurar a João Fortes, a SEDAI, aquelas pessoas que os moradores diziam ser responsáveis para resolver o problema delas. Primeiro ponto, fomos procurar a João Fortes Engenharia, atendido pelo senhor Ferreira, nos comunicou que para poder fazer a ligação da água, o pedaço que falta ser resolvido, faltava ser assinado um TAC, que foi feito, subsidiado pela Prefeitura, juntamente com a SEDAI e a Transpetro, pois a tubulação iria atravessar linha de dutos de gás da Transpetro. Me coloquei à disposição para ir ao Rio, buscar na Transpetro uma resposta. Conversei com o engenheiro Barbedo, da João Fortes, ele informou que o processo estava próximo de ser assinado, e aí nós esperamos, e seria importante esperarmos uma semana. Esperamos, e o projeto foi realmente assinado, o TAC foi assinado. Procuramos essa semana agora a SEDAI, na pessoa do senhor Jairo, chefe de abastecimento, e o mesmo informou que a obra vai ser feita pela João Fortes. Ontem entramos em contato de novo com a João Fortes, esperando uma resposta. João Fortes nos informou que é necessário agora uma outra autorização da SEG, que a Transpetro só iria liberar juntamente com uma autorização da companhia de gás, estadual de gás. Então nós estamos esperando, para concluir, senhor presidente, queríamos dizer que nós estamos hoje com uma nova reunião marcada com o João Fortes, e se preciso for, iremos quinta-feira até a SEG para buscar o documento que falta, para que possamos dar uma resposta para essas 1000 famílias que hoje esperam aí sua casa e não tem por uma questão, eu não sei se estão querendo enrolar as pessoas, mas como eu falei com algumas pessoas lá do Brisa do Vale, isso nós vamos descobrir, porque se falta realmente, nós vamos quinta-feira buscar esse documento que está inviabilizando a ligação dessa tubulação de água para que os imóveis possam, de uma vez por todas, serem entregues. Muito obrigado pela paciência. Mais um minuto foi dado. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de pedir ao vereador Cezinho, o vereador Welbert, se possível, que liberasse as emendas do orçamento positivo para a gente, né? Porque eles já são atendidos em tudo, não precisa fazer emenda. Eu, o Manelzinho, o Maxwell, libera essa parte do orçamento positivo para a gente, né? Por ordem de inscrição, o vereador Maxwell. Senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde. Senhor presidente, hoje eu estou inaugurando aqui meu símbolo do Solidariedade. Está aqui, ó, para poder me identificar a representação partidária. O senhor vai começar a falar às 13h13. Você não te diz nada, não? 13h13? Eu não sei quem é 13h13. Mas ontem, falar em 13h13, eu estive ontem aqui prestigiando o PT, a posse do presidente Denilson, juntamente aí com o vereador Igor Sardinha, demais pessoas. Não pude ficar até o final porque tinha outros compromissos, mas me permiti passar por aqui e parabenizá-los e dar um abraço e desejar um bom mandato. E no próximo mês, em janeiro, a gente vai estar organizando aí o diretório do Solidariedade e certamente vou estender o convite aos colegas vereadores para participar também conosco. Mas, senhor presidente, eu quero falar sobre a questão do orçamento, e vou ser bastante breve. Tem uma coisa que está me incomodando um pouco. O vereador Guto já falou, o vereador Marcel já falou, e está assim, de forma recorrente, todos comentando a mesma coisa. O orçamento não veio
com o QDD, que é o quadro de detalhamento, né? Um quadro de detalhamento de despesas. E sempre veio, era um costume dos vereadores, sendo da necessidade de fazer as emendas, e direto no QDD, que é a melhor forma de fazer o remanejamento para a emenda, de fazer uma retirada e fazer o aporte também. Então, eu penso que a falta desse quadro demonstrativo não atende à Lei 4320 de 64, que é uma lei que regulamenta o orçamento público. Olha, que isso é uma lei da época da ditadura, que pedia toda essa transparência, todos esses anexos da peça orçamentária. Então isso está me preocupando, porque isso pode, a gente, de alguma forma, inviabilizar a votação, ou ter problemas relacionados até a sanção dessa lei. E eu também gostaria, senhor presidente, eu estou comentando antes, porque pode ser tomadas providências, atitudes. O próprio parecer do nosso técnico legislativo e analista legislativo também aponta questões importantes, faz ressalva a questões importantes do nosso lei orçamentária. E eu tenho acompanhado todos os pareceres que o analista e o técnico legislativo dessa casa têm feito aos projetos de lei, seja do Executivo, seja do Legislativo. E eles têm feito um trabalho muito competente. E eles falam aqui eu vou colocar só 2 parágrafos exatamente que interessa. Diz assim: após a análise do projeto da LOA, verifica-se a presença dos requisitos formais, constitucionais e legais, todavia, dentre os quais não consta demonstrativo regionalizado exigido pelo artigo 165, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88 e do artigo 5º do inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso vem no corpo do parecer e depois vem também na conclusão do parecer legislativo da Casa. Então, eu penso que, colocando essa questão antecipadamente, a lei não foi votada, que pode haver um interesse da Secretaria de Planejamento verificar essa condição e também disponibilizar o QDD. Porque eu acompanhei o orçamento todo através do QDD, o orçamento desse ano, e foi bastante alterado, muito. Tem coisas que assim, nos surpreende, aquelas que eu falei anteriormente. 1 milhão da emenda que eu fiz para a creche Escola da Malvina. Desapareceu e não foi através de remanejamento e não apareceu licitação. O outro, eu fiz várias, estou citando só 2. E o outro é do bairro que eu moro, que é o famoso, né, que todos os prefeitos prometem, é transformar o barracão, onde é a área do barracão, numa área de cultura e lazer para atender os bairros Visconde e Miramar. Seu tempo está encerrado, Danilo. Então eu já dei meu recado, espero ter contribuído. E o parecer da casa, está aqui a cópia na minha mão, e se alguém tiver interesse de levar até o secretário de Fazenda, eu disponibilizo nesse momento. Obrigado. Para requerer. Para requerer. Presidente, para constar em ato, até em referência à fala do vereador Maxwell, a audiência pública aqui na sexta-feira e a LDO, né, a audiência pública foi boa porque explicitou várias questões que o vereador traz como questionamento. Agora, na LDO, a gente votou e aprovou que o QDD, o quadro de detalhamento de despesa, ele fosse publicado por decreto no primeiro dia do exercício orçamentário de 2014. Então, isso foi aprovado por nós aqui na casa, no momento da LDO. Então, isso eu acho que fica superado. E para encerrar, que conste em ata, no meu entendimento, o QDD ele dá endereçamento àquela dotação orçamentária, o
o que não obrigatoriamente vai ser executado. E aí eu vou encerrar com um exemplo, aí sim, das organizações sociais. Você direciona, endereça alguma determinada verba, e se ela não consegue comprovar o plano de trabalho ou tem irregularidade na prestação de conta, essa verba fica endereçada e sem função no orçamento. A proposta do orçamento é que se paute pelos programas, pelas iniciativas, pelos projetos, e não pelo endereçamento da verba. Essa é a lógica dessa formulação desse orçamento. E quanto ao QDD, nós aprovamos a LDO já com essa previsão. Obrigado. Por a discussão, o vereador Luciano Diniz. 5 minutos. Senhor presidente, eu gostaria aqui de falar apenas sobre 2 assuntos. Um deles é que as redes sociais, recentemente, como alguns vereadores colocou, vêm apontando alguns relatórios dessa casa, e eu acho muito saudável, importante que isso seja feito, seja divulgado, mas, infelizmente, eles divulgaram no site que eu tenho 3 faltas, né? E eu não tenho 3 faltas, é só pegar aqui a lista de presença nessa casa. Eu tenho apenas 2 dias que eu não compareci. Um foi o falecimento da minha mãe, né, que eu acho que ninguém viria, nenhum outro vereador viria, e o outro foi uma ida a Brasília, autorizada por 9 vereadores, né, para representar essa casa num evento que aconteceu do Ministério da Cidade. Mas, mesmo assim, eu quero parabenizar o site que divulgou, inclusive que coloca o nosso mandato como o maior volume de proposições. Eu acho importante essa divulgação. E o outro item com relação à nossa comissão, Manelzinho. Eu recebi aqui a matéria que o senhor viu na rede social. A nossa comissão é composta por mim, por Julinho e pelo senhor. Lamentar que, infelizmente, Manelzinho, ainda não há condições de segurança, de acordo com a segurança da prefeitura, para que os técnicos, segundo informação, né, do Jader, lá, para que os técnicos possam fazer o selamento da Ilha Leocádia, que foi uma das exigências do Ministério Público Federal para que eles pudessem finalizar o parecer técnico. A Secretaria de Habitação, Subsecretaria de Habitação, divulgou, né, a eles esse impedimento, né, e eles estão agora fazendo ainda, tentando acelerar o parecer técnico. E dizer que, assim, se alguma rede social falou que, tanto alguém da subsecretaria ou Jada, eu acabei de me comunicar com eles, em momento algum falaram que vão retirar pessoas de lá, porque até essa decisão não cabe a eles. Essa decisão está sob júdice e quem vai definir isso é o Ministério Público Federal. Então, infelizmente, não há como ter essa decisão por parte do Poder Executivo. Nem o prefeito pode querer isso, né, porque está sob júdice, em processo. E outro assunto também que o senhor tocou de forma muito positiva foram os aluguéis sociais. Infelizmente, acontece muito isso, sim, por causa da fama de não pagar, né, que a prefeitura tinha. E se a gente sair daqui agora e for na imobiliária ali procurar uma residência para alugar por R$600, a gente não vai achar praticamente no município de Macaé, né? Então, nesse sentido, estão com muita dificuldade os técnicos da prefeitura, sim, de conseguir convencer os proprietários a aceitar, né, a esse tipo de acordo com a Prefeitura Municipal de Macaé. No mais, senhor presidente, eu gostaria de encerrar minha fala e agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Vereador Igor. Senhor presidente, queria que constasse em ata, para que fique até como acender uma luz amarela e que sirva de alerta aí para o Poder Executivo Municipal tentar até acelerar no que cabe nessas ações emergenciais em relação às chuvas, porque notícias dão conta, saiu no Globo, que o estado do Rio de Janeiro pode estar agora, nos próximos 10 dias, ininterruptamente sofrendo com temporais em toda a região do litoral do estado. Começando hoje à tarde para o início da noite, é a previsão. Então, que a gente aí tente, no que cabe,
no que dá para acelerar em termos de organização de pessoal, em relação de equipamento, que a gente possa aí se preparar, porque infelizmente as previsões não são boas e pode estar vindo aí o pior, que a gente esteja ainda mais preparado para dar as respostas que a população precisa e necessita, só que fique registrado em ato. Para aquele vereador Júlio César. Só que, para constar, senhor presidente, a fala do vereador Luciano é muito me estranha, porque eu já tenho ouvido falar nessa casa aqui a falta de segurança que existe na periferia. Mas quando em momento de campanha, isso não acontece. Né? Quase todas as casas, né, que a gente consegue visualizar, tem lá a placa de um candidato. Então, naquele momento, não tem falta de segurança, e agora tem falta de segurança. Então, para colaborar, acho que o vereador Manuel Francisco também vai concordar, o porquê não de não qualificar pessoas da comunidade que possam, então, fazer esse levantamento. Né? Agora, dizer que não é feito por falta de segurança, aí realmente se omitir das responsabilidades. Né? Porque, na verdade, o que eu quero, o que o vereador quer, o que a comunidade quer, é permanecer naquela localidade, até porque há um entendimento de que ali não tem nenhum problema. Né? Agora, a gente sabe que isso precisa de um aval das autoridades competentes, mas aí acho que uma articulação entre legislativo, executivo e a esfera federal é possível resolver. Não dá para ficar ouvindo que será removido, né, as famílias de lá de forma aleatoriamente. Que fica registrado, senhor presidente. Para requerer, o vereador Manuel Francisco. Que conste ato, senhor presidente, na semana passada a gente trouxe essa casa justamente esse questionamento que o vereador Júlio César faz em relação a capacitar o cidadão da comunidade. Porque assim não terá problema, dificuldade, ele conhece, certo, vereador Júlio César? Ele conhece a comunidade e a comunidade conhece ele, então não terá nenhuma dificuldade em chegar até as casas, abordar as famílias. E a gente chegou até a conversar isso com a secretária de habitação, né, por causa da dificuldade que teria para levar pessoas lá para dentro. Então, que conste em ato, inclusive amanhã eu vou estar trazendo um requerimento a essa casa, justamente solicitando, em caráter de urgência, que seja feito essa capacitação dos moradores na comunidade. Para requerer, o vereador Luciano Diniz. Não, eu acho importante, senhor presidente, deixar registrado em ata que eu também sou a favor da permanência da comunidade de forma organizada dentro da Ilha Leocádia, mas dizer que, infelizmente, essa negativa não vem por parte dos técnicos da Prefeitura. Isso é uma orientação que é passada pela Secretaria de Segurança do município para que essas pessoas não venham a comparecer lá. E com relação aos técnicos serem pessoas da comunidade, eu também encaminhei esse pleito para lá e ainda não tive retorno por parte da Secretaria. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais ninguém inscrito, em nome de Deus, da encerrada a sessão da manhã de hoje.